Você já parou para pensar porque algumas cenas de filmes ficam marcadas na nossa memória? Não é só a imagem que conta a história, é o conjunto de detalhes que se conectam a algo mais profundo. Uma música que nos arrepia, um sorriso que lembra o passado, ou até mesmo uma comida que estávamos comendo durante a cena. O cinema é a prova viva de que não basta ver, é preciso sentir. As lembranças mais claras não são apenas aquelas que vivenciamos passivamente, mas aquelas que tocaram no nosso coração. Como o filme que nos faz chorar, rir ou suspirar, parte das nossas memórias são escritas com emoções. E é por isso que, anos depois, ainda conseguimos lembrar daquela cena que nos marcou, porque ela não ficou só nos nossos olhos, ela ficou na nossa alma. Agora pense no modelo de ensino tradicional que encontramos nas escolas. Ele nos ensina a decorar. Somos incentivados a repetir informações como máquinas, memorizando fórmulas, datas e conceitos sem qualquer conexão com nossas emoções ou experiências. É como assistir a um filme com a imagem borrada e sem som. Qual vai ser o resultado disso, meu Deus? As informações se apagam rapidamente, porque não são ligadas a algo que realmente nos marque ou faça sentido para nós. Não tem emoção, não vemos a aplicabilidade na vida real, logo esquecemos. As memórias são formadas por conexões que o cérebro estabelece entre o que vivemos, sentimos e aprendemos. Quando algo provoca uma emoção, seja surpresa, alegria ou até mesmo curiosidade, nosso cérebro entende que aquilo é importante e grava com mais intensidade. É como se cada lembrança carregasse um marcador emocional ou sensorial, que ajuda a recuperá-la no futuro. Por outro lado, quando não há significado ou emoção, a informação entra, mas rapidamente se dissolve, e é por isso que momentos marcantes ficam gravados por anos, enquanto detalhes de uma aula monótona desaparecem em dias. Na internet, a curva de esquecimento é amplamente discutida, e com razão, ela revolucionou os métodos de estudo, nos mostrando como o esquecimento ocorre com o tempo. No entanto, aqui vamos dar um passo além. Para atingir a verdadeira memória de aço, vamos combinar dois elementos que eu considero cruciais: a curva de esquecimento e a conexão emocional. Essa união ela vai muito além da simples repetição. Ela cria um vínculo entre o conhecimento e nossas emoções, tornando a aprendizagem muito mais eficaz e duradoura. Primeiro, vamos entender como a curva de esquecimento funciona. Após aprendermos algo novo, nosso cérebro começa a esquecer a informação de forma rápida, geralmente em questão de horas ou dias. Porém, ao revisarmos o conteúdo em intervalos estratégicos, interrompemos esse esquecimento e fortalecemos nossa memória. Veja como tudo isso funciona no gráfico. Como vocês podem ver, a gente tem a linha preta, a vermelha, a verde, a azul e a laranja. E do lado esquerdo, a gente tem a retenção do conteúdo. Embaixo, a gente tem o tempo. Então, a linha preta é a linha que representa a pessoa que estudou apenas uma vez e não fez nenhuma revisão, ou seja, ela nunca mais olhou para aquilo, nunca mais deu importância. Isso quer dizer que, no final de um mês, ela vai ter esquecido a boa parte do conteúdo que estudou. Porém, a pessoa que fez revisões, seja horas depois, 24 horas depois, uma semana depois, um mês depois, a curva de esquecimento vai resetando com o passar do tempo. Como você pode ver ali, a pessoa que fez uma revisão horas depois, a sua curva de esquecimento é diferente da pessoa que não fez nenhuma revisão. E isso pode ser potencializado muitas vezes, se você fizer uma revisão horas depois, 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois. A sua memória vai ser muito mais resistente e vai ser muito difícil você esquecer aquele conteúdo, porque a retenção vai ser muito mais alta. Isso quer dizer que uma metodologia baseada na curva de esquecimento é altamente eficaz, mas para muitos pode ser algo chato e repetitivo. Por isso, mesmo sendo funcional, muitas pessoas acabam abandonando esse método, e é aí que entra a próxima parte. Só que, para que eu consiga te explicar bem como tudo funciona, eu vou criar um exemplo completo e contextualizado. João queria aprender inglês, mas não sabia por onde começar. Então, ao abrir sua mochila, ele se lembrou de um dicionário e de um livro antigo com alguns exercícios. Então ele pensou, vou dar uma olhada nesse material e ver se consigo aprender alguma coisa.
Nos primeiros 2 dias, o João até conseguiu estudar, mas logo começou a se cansar daquele monte de palavras e exercícios sem contexto. Foi quando ele decidiu procurar no YouTube por estratégias de como aprender inglês em casa. Lá, ele se deparou com um mar de informações. Alguns professores sugeriam estudar as 1000 palavras mais usadas no inglês, outros recomendavam estudar a gramática porque assim ele ia entender todas as regras. Mas como o João já estava cansado de modelos tradicionais, ele continuou pesquisando, até se deparar com alguém falando para ele usar a repetição espaçada. A explicação foi mágica e ele começou a utilizar esse método. E como tudo isso funciona? Sempre que o João encontrar uma palavra que ele não conhece, ele vai estudá-la, criar frases e revisar. Porém, tudo isso fica difícil de fazer de forma manual. Daí alguém muito sábio criou um programa chamado Anki, no qual conseguimos criar cartões e automatizar nosso processo de revisão. O João ficou extremamente empolgado com a situação. Agora ele sabia como estudar e ainda tinha um programa para automatizar suas revisões. Era simplesmente perfeito. Os primeiros 6 meses foram incríveis. O João tinha conseguido estudar várias palavras e lembrar de boa parte delas. Estava conseguindo entender várias frases e se sentindo confiante. Então, em um belo dia, ele resolveu fazer alguns testes. Colocou uma das suas séries preferidas para assistir, só que em inglês. E foi aí que o João percebeu que estava faltando algo. Mesmo ele sabendo diversas palavras e frases, ele não conseguia entender os personagens falando, e aquilo foi deixando ele frustrado e pensativo. Mergulhado na tristeza, o João começou a refletir sobre o motivo de ainda ter dificuldades e percebeu algo fundamental. No idioma nativo dele, ele conversava com os amigos sobre diversos temas, contava piadas, dava risada, escutava música, conhecia gírias regionais. Tudo ao seu redor estava em português. Suas emoções, suas memórias e seus sentimentos também. Mas no inglês era diferente. Ele apenas estudava palavras e frases de forma isolada, sem nenhuma conexão real com sua vida. E foi aí que ele entendeu que o erro não estava na repetição espaçada em si, mas na forma como ele a utilizava. Ele não precisava só repetir palavras no Anki, ele precisava sentir o inglês, da mesma forma que sentia o português. Em vez de decorar palavras soltas e frases sem contexto, ele passou a aprender coisas que faziam sentido para ele. Se estava gostando de alguma série, pegava as falas marcantes dos personagens e adicionava o seu baralho de revisões. Se estava curtindo alguma música, estudava trechos da letra que o emocionavam. Além disso, passou a consumir mais conteúdos visuais. Se estava assistindo uma série, agora ele pausava, analisava a expressão facial dos atores, tentava entender a cena através do contexto e até imitava os personagens. Com isso, ele começou a assimilar melhor as expressões faciais com as palavras. Raiva, tristeza, alegria, tudo ficou muito mais claro. Imitar os personagens fez com que ele percebesse melhor as pronúncias, ficando fácil diferenciar o sotaque britânico dos americanos. Além disso, ele conseguiu criar um link com o Brasil, pois, assim como existem diferenças entre o Nordeste e o Sul, no inglês também existem essas diferenças. Com essa nova estratégia, o João percebeu que estava finalmente vivendo o inglês, não apenas estudando. Então, um dia, ao dar play em sua série favorita novamente, algo mágico aconteceu. Ele não só entendia as palavras, ele sentia o idioma. Certo, entendi. Mas quando se trata de disciplinas exatas, como matemática, física e química, como dar mais contexto e tornar o aprendizado dessas disciplinas mais envolvente? Pense nisso. A maioria das pessoas aprende esses conteúdos assistindo a videoaulas e resolvendo exercícios. Isso não está errado, mas tem um problema aí. Muitas vezes falta entender o porquê das coisas. Se você não consegue enxergar a aplicação prática do que está estudando, é fácil perder o interesse e desistir. Foi pensando nisso que eu desenvolvi uma abordagem diferente. Para realmente aprender, você precisa se fazer 4 perguntas essenciais. Quem criou isso? Por que foi criado? Onde isso é aplicado? E como isso pode me ajudar? Quando você responde a essas perguntas, o conhecimento deixa de ser algo abstrato e começa a fazer sentido. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui o princípio fundamental da dinâmica. Quem criou isso? Isaac Newton. Por que foi criado? Ele queria entender a relação entre força, massa e aceleração. Onde isso é aplicado? Bom, basicamente em tudo que se move. Carro, esporte, máquina, enfim, etc, etc, etc. Como isso pode me ajudar? Isso vai te ajudar em provas? Em concursos? Você apenas gosta do conteúdo?
Tem projetos pessoais que envolvem isso? Bom, aqui é a parte que você reflete, você pensa sobre como isso pode me ajudar. Qual é o objetivo disso que você está fazendo? Por que você está estudando sobre isso? Entendeu? À medida que você vai se questionando e se aprofundando nos conhecimentos, você vai se engajando de forma mais profunda. E o mais interessante é que você pode beber de diversas fontes para aprender sobre esses conteúdos, seja a partir de formas tradicionais ou alternativas. Digamos que você começou a estudar com um livro. Tá, entendeu o conteúdo do livro, mas ainda tem algumas lacunas. Então você vai pesquisar em artigos e blogs. Ainda não está satisfeito com o que encontrou lá? Aí você pode ir para fóruns e comunidades online. Precisa entender um pouco mais sobre a vida da pessoa que construiu aquilo, ou entender o contexto histórico? Você pode ir para filmes, séries e documentários. Ainda não está entendendo, está com dificuldade de assimilar as coisas? Você pode ir para videoaulas e cursos online. Tá, não gosto de videoaula. Quero aprender enquanto eu faço alguma caminhada ou enquanto eu estou fazendo alguma coisa passivamente. Então você tem os podcasts e audiobooks. Percebe? Tem tantas possibilidades que você deve explorá-las. Tem muitas coisas que você pode fazer, você não precisa ficar limitado somente a livros e artigos científicos. Tem a observação, tem filme, tem série, tem conversas, você pode fazer um experimento, ver como tudo funciona na prática. O que você não pode é ficar limitado achando que só existe uma fonte de conhecimento. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, esses questionamentos e buscar outras fontes, você começa a perceber que o aprendizado de verdade não é apenas sobre repetir ou memorizar, mas sobre criar uma conexão emocional com o conteúdo. Quando isso acontece, a informação não entra apenas na sua mente, ela entra na sua vida e fica com você. E é exatamente isso que você precisa para aprender qualquer coisa 10 vezes mais rápido. Conexão emocional. Lembre-se do exemplo do filme que falamos na introdução. Quando assistimos a uma cena que nos marca, não é só pela imagem ou som, é a emoção que acompanha que torna toda aquela memória inesquecível. Da mesma forma, quando você aplica essa abordagem em seus estudos, não está apenas decorando algo, você está criando memórias emocionais do conteúdo que vai ser impossível de esquecer. Mas como garantir que essa conexão emocional realmente aconteça? Aqui está o segredo: vivencie o conteúdo. Faça ele parte da sua vida. Se você está aprendendo um novo idioma, por exemplo, não se limite a estudar vocabulário e gramática. Viva o idioma, assista filmes, converse com pessoas, sinta a emoção de uma conversa real, sabe? Se está aprendendo física, não apenas estude as leis da dinâmica, veja como elas se aplicam em sua rotina, como você pode usá-las para melhorar algo em sua vida. Qual é a aplicação prática do que você está aprendendo? Sabe? A chave está na prática real, no contato contínuo, no envolvimento genuíno com o que você estuda. Agora imagine o seguinte: você acaba de aprender algo novo, mas não apenas pela repetição, mas pela conexão emocional que você criou. Quando chegar o momento de aplicar isso em um projeto, numa prova ou em um desafio da vida real, você estará pronto. E mais importante, você vai lembrar daquelas informações com facilidade e clareza, porque elas não são apenas palavras em uma página. Se você gostou, deixe sua curtida, inscreva-se e até!